Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do ciclo que a ERTS está a fazer, dedicado ao início do ano letivo. Desta feita, as atenções estão centradas no Instituto Politécnico de Tomar. Conforme já pôde ouvir pela nossa promoção, contamos em estúdio com a presença de João Croado, presidente do IPT, numa conversa onde também irá estar José Rogério, colaborador da ERTS. Em cima da mesa, e como não podia deixar de ser, o presente e o futuro de uma instituição que tem feito pela vida e que tem assumido e que se tem assumido não só como uma referência do Conselho, mas também da região e do distrito de Santarém, num trabalho em parceria com resultados à vista. Assim mereça o reconhecimento das diversas entidades que também podem ajudar a que o futuro seja menos incerto. Feita esta introdução, vamos então dar sequência a esta entrevista e começo desde já por saudar o nosso convidado, agradecendo-lhe a disponibilidade para estar connosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor João Croado. É inevitável começarmos esta conversa pelo contexto pandémico em que nos encontramos. O ensino, aqui também o Instituto Politécnico de Tomar não foge a essa regra, tem pela frente um conjunto de regras, de adaptações para colocar em prática. Por isso começo por aí. Que alterações mais significativas é que um aluno do IPT vai encontrar logo quando entrar nas instalações? Muito bem. Em primeiro lugar, agradecer o convite, cumprimentar todo o auditório eu vou pegar na sua pergunta, mas vou fazer um bocadinho de retrospectiva, que é muito importante. Muito bem. Nós estamos em plena pandemia, não é? Já temos alguma experiência desde o início do confinamento, não é? O estado de emergência. E o início do confinamento e o estado de emergência trouxe-nos alguma experiência, não é? Toda a incerteza que nós vivemos, nós incorporámos sucessivamente com a experiência que essa incerteza nos trouxe na altura. Eu quero aqui recordar que, quando foi imposto o estado de emergência, o Instituto Politécnico de Tomar, na tarde dessa imposição, passou toda a formação à distância. Portanto, nós tivemos de manhã aulas presenciais, mas à tarde, quando saiu a informação do estado pandémico, nós passámos toda a formação, todas as sessões, as aulas para a distância e nós viemos durante praticamente todo o segundo semestre, nós viemos a dar apoio, a disponibilizar workshops, formações a todos os colaboradores, a todos os colegas, de forma a que conseguíssemos mitigar o máximo possível a falta da presença, quer dos estudantes, quer dos docentes nas aulas. Não há nada que consiga ultrapassar a interação presencial, porque há sempre uma dimensão importante, que é a dimensão que nós chamamos de transversal, que ajuda na construção de um cidadão ativo, depois de passar pelas instituições de ensino, e neste caso falo no ensino superior, e essa é uma missão que está intrinsecamente ligada à nossa ação. Mas conseguimos, fomos melhorando naturalmente, com a experiência fomos melhorando essa prestação e felizmente o semestre correu dentro dessa contingência toda, correu normalmente. As unidades curriculares foram cursadas, os exames foram realizados, houve um esforço muito grande, mas também uma resiliência muito grande de todos, de forma a que conjuntamente conseguíssemos ultrapassar isso. E eu falo de todos, docentes, não docentes, os estudantes. Houve problemas, certamente, nós fomos tentando resolver todos os problemas da melhor maneira, muitos deles não foi a nosso gosto, mas tudo está ligado a toda esta contingência e a toda esta nova E tudo isso sem um único caso. Experiência. E tudo isto, felizmente, sem um único caso. Felizmente, isto não nos deve descansar, porque o que se perspectiva que aconteça é que ocorram casos, porque nós vamos defender, essencialmente, o ensino presencial
E, naturalmente, a probabilidade de ocorrência de casos existe, como existe neste momento em todo lado. Nós temos creio que uma outra vantagem, para além da experiência que nós trazemos do ensino à distância, que foi digamos, um passo muito importante. Eu costumo dizer que esse enriquecimento, essa mais-valia, não seria possível se nós continuássemos sem a necessidade de nos contermos em casa, no estado de emergência. Portanto, a necessidade de lecionar não existiria. Não é fácil, é sair portanto, do nosso conforto, não é? Nós estamos habituados a lecionar aulas presenciais, temos tudo organizado, temos as planificações feitas e tivemos que quase partir do zero para melhor prestar o serviço aos nossos estudantes e melhor prepará-los para o futuro. Bom, esta experiência, com a experiência permitem-me o palavrão, o desconfinamento que nós tivemos, e este mês de verão, em que as pessoas saíram mais, houve já maior convivência. Obviamente, eu não estou aqui a dizer que não se devem cumprir todas as regras que estão de utilização da máscara, do distanciamento físico, de sistematicamente os hábitos de higiene serem incrementados, lavar as mãos com sabão, utilização dos géis desinfetantes, por aí fora, permite-nos também perceber, quando digo a nós, é todos os colaboradores que vão frequentar o Instituto Politécnico de Tomar, que nós teremos que estar sistematicamente atentos a qualquer ocorrência anormal. Portanto, e estas duas situações podem-nos ou permite-nos gerir esta situação de uma forma mais atenta e sabendo também que o conhecimento da utilização das diretrizes que estão emanadas pela Direção-Geral de Saúde, toda a gente as conhece. Portanto, o que nós vamos apelar é que vamos nos manter vamos integrar esses hábitos no nosso dia-a-dia para evitar qualquer problema. Sendo certo que a nossa expectativa é que ocorram e o nosso plano de contenção, o que está delineado para o início das aulas, tem subjacente sempre esse alerta. Portanto, e a comunicação intensa que nós temos tido com o Centro Hospitalar do Médio Tejo, com a CIME, com a Câmara Municipal, com a Proteção Civil, é exatamente para estarmos preparados para reagir da melhor maneira a um acontecimento anormal, que pode ser de grande dimensão, pode ser de reduzida dimensão, mas esse problema estará sempre presente. Ele só vai ser debelado quando tivermos uma vacina. Mas com certeza que quando tivermos a vacina e resolvermos esse, provavelmente aparecerá mais tarde outro. Portanto, estes hábitos são salutares, principalmente os de higiene. Agora, eu admito que a utilização da máscara é cansativo, admito que a distância física é cansativa até do ponto de vista psicológico, não é? Nós somos, permitem-me a expressão, animais sociais, e nós precisamos do contacto. Nós vivemos do contacto, não é? A partilha, o carinho, a aproximação, a atenção, vive do contacto, não é? E nós temos que vencer isso e essa vitória vai sempre ser pelo lado da clarividência, da ciência, e esperamos que breve nós consigamos novamente poder-nos abraçar uns aos outros, poder-nos cumprimentar à vontade. O beijo é uma coisa extraordinária, portanto, e eu acho que todos esperamos ansiosamente por esses momentos. Professor José Rogério, bem-vindo também e obrigado por estar connosco. Eu já agora, e sem prejuízo das questões que também terá para colocar, permita-me aqui também lançar-lhe uma questão até na qualidade de docente. Será possível, no contexto atual em que cada docente também tem aqui uma atitude
de fiscalização perante o cumprimento ou não das regras, que os alunos, que por si só também devem ser responsáveis na sua atitude, mas cada docente que deve ter essa função de fiscalizador ficará com a tarefa de passar a mensagem, a formação, a componente educativa mais dificultada? Pois, na minha opinião, e por acaso, António, é oportuna a tua questão, porque eu ia, digamos, questionar o professor Coroado, precisamente a propósito da experiência do ensino à distância, que quer o Politécnico, quer a generalidade dos estabelecimentos de ensino foram obrigados a recorrer e a adotar. De facto, há aquela tese que nos diz, e eu comungo muito dela, que apesar de ter sido obrigatório, não temos alternativa, mas de todo em todo, não são metodologias de trabalho, nem de ensino-aprendizagem, nem de avaliação, tão fiáveis as do ensino à distância quanto as do ensino presencial. Daí que hoje em dia há muito o esforço e a ênfase dada a que tudo devemos de fazer para que realmente o ensino presencial vá perdurar e vá vencer. Aliás, como ainda hoje dizia o nosso Presidente da República muito bem, tem que haver uma vitória, entre aspas, mas tem que haver uma vitória do ensino presencial para que realmente toda a economia, toda a sociedade, todo o problema de saúde pública também seja vencido. Porque se porventura houver uma derrota do ensino presencial, com o vírus a predominar e a invadir os espaços escolares, se isso acontecer, vai ser uma derrota do ensino presencial, mas também, como dizia o nosso Presidente, e muito bem, e eu comungo desta tese, mas também não só uma derrota do ensino, da saúde pública, da economia, da sociedade, da solidariedade, tudo isto fica questionado. Portanto, António, realmente o professor, enquanto pedagogo, tem, na verdade, a obrigação de passar esta mensagem de que todos nós somos, como tu dizias, fiscalizadores, mas também agentes de saúde pública. Está muito na mão de cada um de nós cumprir as regras, aquelas regras que o professor Coroado mencionava, da higienização, do distanciamento, da etiqueta respiratória, tudo isso está na nossa mão, veicular isso para as gerações mais jovens e que os jovens na família tenham nos pais também seguidores desta preocupação e desta vontade. E não é como nós, muitas vezes, estamos a observar que nas escolas, no Politécnico, eventualmente, e nas escolas secundárias e de primeiro ciclo, até vão cumprir as regras, porque há uma grande postura de cumprimento, todos sabemos que isso é muito importante, mas depois vê-se que na sociedade os jovens, perdoem-me a expressão, relaxam. Os jovens relaxam muito, começam a entrar nos seus convívios, nos seus contactos, desrespeitam muitas das normas e aquilo que depois se está a observar é que isso depois tem impactos na família, nos pais, nos tios, nos avós, que serão as grandes vítimas potenciais de uma eventual contaminação. E, portanto, e não me quero desviar da questão e recentrava, porque o nosso entrevistado é o professor Coroado, e eu colocava precisamente isso. O professor Coroado também comunga de que, na verdade, apesar dos ganhos que o ensino à distância trouxe, não acha que não é tão fiável, não é tão qualificada esta metodologia, a metodologia letiva, a metodologia de avaliação no ensino à distância, quanto é no ensino presencial? Sim, aliás, já tive a oportunidade de referir isso. O ensino presencial traz dimensões que o ensino à distância não consegue chegar. Contudo, permitam-me que faça aqui um parênteses relativamente ao termo que foi utilizado, fiscalização. Como nós sabemos, quando nós éramos mais novos, a fiscalização era meio caminho para nós tentarmos não respeitar. Faz parte. Eu acho que a nossa ação, como responsáveis, docentes, agentes da autoridade, pais, deve ser principalmente uma ação de aconselhamento e de demonstração dos problemas que estão associados quando não se respeitam essas normas. Porque se nós vamos fiscalizar, há sempre aquela tentação, como é que eu vou contornar isto para... Agora, são os nossos jovens, não é? E todos nós sabemos que os abraços e os beijos na idade da juventude são, quer dizer, faz parte do dia-a-dia, não é? Portanto, e são estes quase dilemas que nós temos que gerir e aconselhar de forma a proteger-nos a todos. Bom, isto foi um parênteses. Vamos voltar à questão do ensino à distância
e da importância do ensino à distância no contexto do ensino. O ensino presencial, já dissemos, e é claro, é absolutamente indispensável para a preparação dos nossos estudantes como cidadãos ativos, porque há uma dimensão que vai para além da transmissão do conhecimento. Agora, nós neste momento temos ferramentas e nós devemos olhar para o ensino à distância, para as sessões síncronas, para as sessões assíncronas. Nós temos ferramentas que nos podem ajudar muito a resolver muitas das situações que vão surgir, como são as situações, os casos em que há propagação da doença, em que é necessário fazer isolamentos. Nós, felizmente, temos a experiência de poder transmitir conhecimento com essa ferramenta. Mas isso é uma ferramenta, não é um modelo. É uma ferramenta que nós podemos utilizar no nosso dia-a-dia, tendo em conta que, prioritariamente, o ensino presencial. É nesta dimensão que nós estamos a trabalhar para o início do ano letivo. Nós estamos a preparar tudo para que seja prioritariamente presencial, mas nós não sabemos que contingências vamos ter ao longo do ano letivo. O que nós sabemos é que há uma experiência, há formação que permite que as sessões sejam síncronas, que haja disponibilidade de sessões assíncronas e que nós conseguimos manter a atividade de ensino naturalmente limitada a uma só componente, mas conseguimos manter a atividade de ensino, e isso é que parece-me que é importante, mas prioritariamente ensino presencial. Absolutamente. Houve essa autonomia entre escolher pelo ensino presencial e à distância, ou esta foi mesmo uma imposição? Eu pergunto isto porque todos esperemos que tal não aconteça, mas o ensino à distância será inevitável caso se confirme a existência de alguns casos. E com o ensino à distância, como dizia o professor José Rogério, há alguns alunos, não sei se muitos, se poucos, mas não terão as ferramentas necessárias para poder acompanhar com o sucesso desejado essa mensagem formativa que será transmitida. Mas tudo isto, graças à experiência anterior, o Instituto Politécnico terá tudo preparado, digo eu. Tem essa experiência toda, portanto, todos os senhores professores já passaram pela experiência do ensino à distância, e isto é de uma mais-valia muito, muito grande, porque não temos que começar do zero. E podemos integrar essas ferramentas, como eu dizia há pouco, na nossa atividade letiva, portanto, de ensino, de formação, transmissão de conhecimento. Agora, há diretrizes que são emanadas, quer do Ministério da Ciência, quer da Direção-Geral de Saúde, portanto, e obviamente nós incorporamos na nossa atividade essas diretivas, sendo que muita da atividade, naturalmente, tem que ser organizada e decidida localmente. O Instituto Politécnico de Tomar é diferente de um Instituto Politécnico da Guarda, de Viana do Castelo, se quiseres, da Universidade do Algarve. Portanto, há uma cultura interna que nos induz a adaptar essas diretrizes aos formatos que nós temos ativos, não é? Os nossos cursos que têm certificação, estão registados, têm a programação feita, têm pressuposto quais são os formatos pedagógicos que são utilizados. Ora, nós estamos numa situação que não é normal, não é? Nós temos que nos adaptar a estes novos tempos e não há tempo para mexer nos registros e nessa certificação no curto espaço de ação que nós temos para resolver estas situações pontuais. Isto não quer dizer que a experiência que nós neste momento estamos a incorporar com toda esta situação, e eu olho principalmente para as mais-valias que esta situação trouxe. As menos-valias foi menos ensino presencial e nós temos que resolver isso enfim, de outras formas e mitigar esse efeito. Agora, essa mais-valia, necessariamente, quando nós voltarmos a discutir quer
no âmbito dos conselhos pedagógicos, no âmbito da reorganização das unidades, dos programas, das unidades curriculares, nos formatos letivos. Naturalmente isso são discussões que vão entrar, não é? E que vão ser propostas para nós avançarmos, e desse ponto de vista considero que é um avanço disponibilizar, usar estas ferramentas no contexto da formação de um estudante, principalmente no ensino superior, que é mais maduro, compreende melhor estas coisas, tem maior capacidade de autoestudo, portanto, e a incorporação destas ferramentas eu considero de mais-valia. Ensino presencial obrigatório. Portanto, é imprescindível. Se me permitem, realmente conduzia a conversa para uma questão mais ou menos lateral a esta. De facto, sabemos que um dos impactos que a pandemia teve e continuará a ter é ao nível da mobilidade, é ao nível do acesso dos estudantes, e estava aqui a pensar nos estudantes internacionais, bem como o acesso dos alunos no contexto daqueles programas de mobilidade como o Erasmus ou algo equivalente a este. A este nível, professor Croado, o número de alunos internacionais a frequentar o Politécnico, digamos, estima alguma quebra, bem como alguma quebra também será visível nos projetos de mobilidade dos nossos alunos que estão a estudar internacionalmente? Sim, claro, isso é fatal. Nós neste momento temos inscritos, portanto, novos alunos, 8 novos alunos, portanto, que vêm é o que nós chamamos de incoming, pela via Erasmus. Mas as bolsas Erasmus, resultado do período de emergência que nós passamos, não foram publicitadas, portanto, esse período de candidatura não foi procurado, digamos assim, e neste momento, de facto, não há perspectiva, não sabemos se entretanto concorrem. Agora, para o próximo semestre, essa mobilidade é muito reduzida. Não é nada que nós não esperássemos, resultado desta situação toda, porém, nós temos bolsas, nós temos um projeto que recebe bolsas que nos permitem receber alunos estrangeiros e nos permitem enviar para as nossas instituições, muitas delas redes constituídas, parceiras já consolidadas, enviar alunos, enviar docentes, enviar staff, portanto, colaboradores, para beneficiarem da mobilidade que é extraordinária no contexto da formação de todos estes agentes. Agora, de facto, esta mobilidade neste momento é muito reduzida. O grande impacto que nós temos é efetivamente na mobilidade dos alunos internacionais, é a baixa mobilidade das redes Erasmus, mas isso, quer dizer, era expectável, portanto, face à contingência que nós estamos a atravessar. Vamos perspectivar que aumente a procura pela esta mobilidade, pela movimentação dos jovens e dos docentes e dos colaboradores na Europa, pelas instituições europeias, porque todos, mesmo todos, temos a ganhar. Agora, a este nível, exatamente, a este nível de dificuldades, falamos aqui das dificuldades na mobilidade, mas também podemos falar de dificuldades ou estrangulamentos noutros domínios. Por exemplo, eu estou a lembrar que uma das riquezas ou virtualidades que o Politécnico tinha, e vamos ver se isso o professor Croado agora dirá, se isso vai ser também contaminado pelos efeitos da pandemia, era ao nível dos projetos de investigação. Eu recordo-me que ainda há bem pouco tempo o Politécnico desenvolvia importantes projetos na área do clima, na área da economia, na área da geriatria. Portanto, a pandemia vai também, a nível destes projetos de investigação, causar alguns estrangulamentos, ou conseguem contornar isso e já tiveram ou irão fazer candidaturas para novos projetos de investigação que, aliás, fazem muitíssimo bem a ponte com a comunidade e com as instituições da comunidade, sobretudo as do Médio Tejo. Essa atividade continua, até porque parte dessa atividade já usava as redes digitais
para preparar os projetos. Quer dizer, nós já tínhamos o hábito de fazer reuniões de preparação de projeto à distância. A atividade do laboratório continua, aí um bocadinho mais condicionada, mas, quer dizer, entretanto, entraram este período de pausa para férias e, naturalmente, os laboratórios crescem a sua atividade. Portanto, vimos de um período de emergência, entramos em férias e tudo está a recomeçar agora. Eu quero recordar que os laboratórios, para além da atividade de investigação que os nossos docentes têm nesses laboratórios, os estudantes são parte importante nessa atividade. Há algumas restrições. Há as restrições que nós acabámos de dizer de distanciamento físico, de utilização de EPIs, portanto, da proteção, mas a atividade em si de investigação não parou. Essa componente passa um bocadinho mais, é possível fazê-lo utilizando as plataformas digitais. Portanto, nós continuamos a fazer reuniões de projeto, continuamos a candidatar-nos à abertura de projetos, quando eles se inserem nas nossas linhas de ação. Portanto, tudo isso continua e eu digo mais, é absolutamente fundamental para o Instituto Politécnico de Tomar, que é uma instituição de ensino superior e um dos pilares das instituições de ensino superior é a investigação. Portanto, tal como a componente de formação, a investigação deve estar presente. No mesmo plano, nós não podemos parar, sob o perigo de estarmos aqui a criar hiatos que nos vão dificultar o arranque nestas redes. E em ciência a atualização é absolutamente imprescindível, estar presente nos fóruns, estar presente nos concursos, dos projetos, isto tudo é aprendizagem para que nós consigamos trazer para a nossa casa projetos que fazem parte da nossa atividade. Mas quer dizer, professor Croado, para além daqueles projetos que o Politécnico já ia corporizando e que realmente ainda não tiveram o seu término, digamos, pode desvendar-nos aqui algumas novidades sobre alguns outros projetos diferentes, alguns novos projetos a que o Politécnico está a pensar candidatar-se e que têm aqueles impactos que a gente conhecia na comunidade, nas instituições da comunidade? É assim, eu não vou dizer a totalidade, mas a grande maioria dos projetos a que nos estamos a candidatar e que aguardamos a aprovação estão todos direcionados para a comunidade. Nós temos relativamente poucos projetos que eu vou chamar de investigação fundamental. Nós damos preferência à investigação aplicada e a nossa missão também é desenvolvimento do território. Portanto, e nesse sentido, quando nós construímos os nossos projetos, temos isso atentos. Sim, há projetos que nós estamos a preparar no domínio do risco, no domínio da proteção civil, no domínio da proteção social, que vamos sistematicamente apresentando nas diversas aberturas de projeto para, enfim, manter estas linhas ativas e trabalhar com a região. Porque é isso que é importante. Permita-me aqui falar do corpo docente, porque mais do que nunca estamos a falar de alguém que terá aqui uma função primordial no desenvolvimento deste ano letivo. Para lhe perguntar o seguinte, por vezes esquecemos que os professores também têm família, têm a sua vida pessoal, também têm preocupações e acredito que alguns deles também estejam preocupados. E volto a este contexto pandémico que atravessamos. Conta com todo o seu corpo docente ou há aqui alguma baixa, entre aspas, ou sem elas, relativamente à colocação de atestados, alguém que tenha alguma componente de risco, que não se sinta à vontade para integrar, pelo menos de início, este ano letivo? O corpo docente e não docente do Instituto Politécnico de Tomar é extraordinário.
E eu digo isso, não é só por dizer. A reação que nós tivemos, todos em conjunto, quando nos vimos privados da presença, não é? De estarmos presentes na nossa atividade diária e cumprindo a nossa missão, a reação que tivemos de toda a gente foi... eu não estava à espera, para falar honestamente, foi muito, muito acima de todas as expectativas, portanto isso está muito, muito comentado. É extraordinário o corpo docente e desse ponto de vista é resiliente. Há muitos colegas que vivem esta situação e dão muito mais daquilo que lhes podia ser exigido à instituição. Isso é um privilégio muito grande, estar à frente, naturalmente com eles, do Politécnico de Tomar, que deveria ser uma instituição de referência absolutamente imprescindível e, sem dúvidas, confiável para a região. Obviamente que estes problemas ocorrem e nós estamos a lidar com eles, só que há aqui um pequenino pormenor. É a capacidade que os docentes têm, na sua atividade de ensino e na sua atividade de investigação, utilizarem as redes digitais. E essa experiência, vou voltar a insistir, essa experiência mitiga muito das situações de necessidade, por exemplo, de quarentena, portanto, ou de acompanhamento dos filhos. Isto é, o professor consegue estar presente a partir dos meios digitais e consegue, de alguma forma, reduzir a ausência, não é? Portanto, isso permite a gestão no todo da instituição está desse ponto de vista mais facilitado. Quer dizer, os problemas têm surgido, mas têm sido resolvidos sempre da melhor maneira e há uma abertura extraordinária para nós conseguirmos vencer todos estes constrangimentos. Portanto, isso... Ao nível dos recursos humanos do corpo não docente, aqui o rácio está equilibrado entre as necessidades e a realidade? Digamos que nós conseguimos cumprir a nossa missão neste momento com o capital humano que nós temos. Se nós podíamos estar melhor... podíamos, claro, mas não há instituição que não operasse de uma forma mais abrangente, com mais capital humano. Agora, para a missão que nós temos, para aquilo que nós estamos a desenvolver, digamos que nós conseguimos cumprir com consistência a nossa missão. Parece-me que é a resposta que pode ser dada, porque naturalmente, pontualmente, pode haver faltas, para isso é que é importante a gestão dos recursos humanos, é exatamente para tentar resolver os problemas e manter a instituição ativa, e eu vou voltar a referir que é muito importante, confiável. A respeito desta questão da boa resposta que os recursos humanos, os docentes e os não docentes deram ao Politécnico e têm dado, eu estava lembrado de uma outra questão que, digamos que compagina ou que impacta diretamente nesta, que é o Ministério do Ensino Superior também tem dado esta boa colaboração, esta boa resposta. Isto porquê? Porque a pandemia, como já percebemos, coloca uma série de encargos extraordinários, além depois dos encargos normais, correntes, dos encargos salariais, de subsídios de férias, ou seja, a saúde financeira do Politécnico tem tido boa resposta da parte do Ministério para fazer face a problemas que ciclicamente têm ocorrido, ou este ano vamos percorrer o mesmo,
entre aspas, calvário de anos anteriores, sob o ponto de vista financeiro, para fazer face a estes encargos? Muito bem. Essa resposta tem várias dimensões. Nós temos um orçamento de Estado que foi planeado, estamos a fazer uma gestão que procura o equilíbrio do funcionamento. Nós deparámos-nos agora com uma contingência e essas contingências estão a ser negociadas, permitam-me o termo, provavelmente até não é o melhor termo, mas estão a ser ponderadas conjuntamente de forma a reduzir a atividade, ou melhor, a reduzir os problemas financeiros que existem, portanto, e nós não podemos deixar de falar nisso, mas reduzir esses problemas. Não defendendo ninguém, digamos que o problema financeiro é vertical. Não é do país, é da região, é local, é da instituição, e nós temos essa consciência. O que eu tenho dito é que nós, com o universo, ou dentro do sistema em que estamos incorporados, nós estamos a tentar fazer a melhor gestão de forma a mitigar os problemas que vão surgindo. Se há apoios, eu gostaria que houvesse muito mais apoio, não é? Porque nós estamos a passar algumas dificuldades em situações que não tínhamos programado resultado desta pandemia, não é? Até por outro lado, desculpe interromper, se calhar até tiveram também quebra de receitas ao nível das propinas dos alunos, porque as famílias atravessam dificuldades, muitas famílias deixam de pagar propinas e se calhar isso tem reflexos diretos na gestão financeira do Politécnico. Claro, temos essa perda de receita, temos a perda de receita da ocupação das residências, temos a perda de receita da atividade normal dos refeitórios, enfim, dos outros gabinetes. Portanto, o que nos cumpre é tentar gerir esta situação o melhor possível. Mas se dizem que nós temos e gostaríamos de ter mais apoios, claro, não é? A nossa atividade depende muito do orçamento do Estado. Portanto, não é? Não houve reforço de dotações orçamentais. Para já não temos nenhum reforço. Há a expectativa de nós recebermos algum financiamento relacionado com as despesas que estão inscritas ou que têm a ver com a pandemia, não é? E isso há um elenco. Portanto, nós temos, desse ponto de vista, nós temos enviado essa informação de forma a que ou seja, a que o Ministério nos apoie e nos permita não ficar demasiado dependentes da falta de receita para resolver essas situações, mas isto tudo, volto a insistir, isto tudo tem a ver com a gestão, tem a ver com os financiamentos disponíveis e o que nós procuramos é a melhor gestão daquilo que nós temos disponíveis. Eu volto a insistir. Sim, nós temos falta de financiamento, sim, nós estamos preocupados porque nós tivemos despesas e falta de financiamento acrescido, e isso digamos que são fatores que vão estar necessariamente presentes agora nos relatórios que têm sido trocados com o Ministério, com as comissões de acompanhamento, de forma a tentarmos reduzir e não atravessarmos novamente o calvário que passámos o ano passado. Neste momento, o que eu posso adiantar é que, em termos de gestão, ela está em equilíbrio. Naturalmente, nós transferirmos há aqui uma falta de... Não queria falar num buraco, mas, portanto, há valores que foram transferidos do ano anterior que nós procuramos reduzir
a nossa primeira prioridade é, em face do OE que nós temos, do Orçamento de Estado que nós temos, em face do capital que nós realizamos pela nossa atividade, complementar a essa OE, como é que nós fazemos a melhor gestão exatamente para tornar sustentável a nossa instituição. Aquilo que parece é que, e como é óbvio, não estou a colocar em causa a gestão, mas não se pode gerir aquilo que não se tem. E essa ginástica que o Instituto Politécnico de Tomar está a fazer, e com muito mérito, diga-se, seria desnecessária se houvesse esse tal acompanhamento necessário de quem de direito, prevendo todas estas dificuldades que vão surgir nos próximos tempos, que vão ser maiores comparativamente com aquelas que aconteciam, por exemplo, no ano passado. Claro. Esta ginástica era desnecessária ou não? Há sempre uma ginástica a fazer, porque ou é, e eu acho que nós temos de ter isso presente. É óbvio que se nós tivéssemos um orçamento mais elevado, um orçamento de Estado mais elevado, nós poderíamos estar a fazer coisas de uma forma mais abrangente, mais, eu digo, holística. Nós temos um problema de manutenção de edifícios que normalmente é deixado para trás para resolver outras situações. Portanto, e tudo isto obriga a uma gestão muito complexa. Agora há aqui outra dimensão. O orçamento de Estado e o dinheiro que nós recebemos não é de todos nós. Portanto, somos todos nós contribuintes que participamos nesse orçamento de Estado. E esse orçamento de Estado, do nosso ponto de vista, é insuficiente. Portanto, resultado da atividade, resultado do número de estudantes que nós temos, porque nós vivemos também de recursos que nós captamos aqui na região, nomeadamente a propina do estudante, e face a uma série de fatores que têm a ver com o número de candidatos ao ensino superior, a procura pelo Instituto Politécnico de Tomar, o contexto, tudo isso influencia na captação de recursos que nos permite bem gerir a instituição. Portanto, quanto menos procura nós tivermos, mais dependente nós estamos do orçamento de Estado. Portanto, isto é um balanço, e dos projetos que nós vamos fazendo também são extremamente importantes e têm, de facto, tido um peso muito importante na nossa atividade. Portanto, nesse sentido, resultado de políticas que eu digo a longo prazo, constata-se que há uma diminuição da população nesta região e noutras, e o impacto que nós temos é exatamente a diminuição dos nossos estudantes. Por outro lado, e permitam-me que diga, com certeza muita gente vai ficar um bocadinho aborrecida, eu sinto que a região muitas vezes não zela pelas suas instituições. Nós temos uma oferta formativa, essa oferta formativa está registada, está certificada, nem tem menos valia nem mais valia que as ofertas formativas noutras instituições, e quando se procuram as mesmas áreas para formação, eu não entendo porque é que procuram fora da região. Não há mais valias, principalmente quando estamos a falar em licenciaturas, em TESPs. A formação que nós temos aqui no Instituto Politécnico de Tomar é extraordinária quando comparamos. O acompanhamento que nós damos aos nossos estudantes não se encontram nos grandes centros urbanos. E a ativar políticas de orgulho pelas instituições da região é muito importante. Mais incentivos, se calhar, também. Eu queria passar muito pouco
Bom, depende dos incentivos. Depende dos incentivos, mas naturalmente se a região considerar que a oferta, por exemplo, de bolsas de estudo deve ser direcionada para as áreas de formação que nós disponibilizamos para a região, eu creio que estão a zelar pelo um equipamento que é de todos nós. Nós não nos podemos esquecer, é um equipamento público de todos nós, que eu considero que é da região, deve ser acarinhado pela região, e o nosso esforço é exatamente dar o retorno do carinho que nós recebermos. E quanto mais comprometidos estivermos com a região e a região nos comprometer, maior é a necessidade e o comprometimento de resolver com a região, resolver no sentido de aumentar a sustentabilidade e promover o desenvolvimento da região, existe. Portanto, e este comprometimento é absolutamente imprescindível nestas instituições, que são de todos nós, volto a insistir, não é só o Instituto Politécnico de Tomar, é o hospital, é o Palácio da Justiça, enfim, estas organizações que são serviços que a região tem como mais-valia devem ser acarinhados e deve haver, eu chamo a isso, deveria haver um pouquinho mais, vamos olhar para, não para a parte, a conotação negativa da palavra, mas nós devíamos ser um bocadinho mais regionalistas. E eu encontro esse regionalismo noutras regiões mais interiores, mais afastadas, e aqui gostaria de encontrar mais. Vamos avançar para os últimos 10 minutos. Deixa-me fazer um pouco o papel do advogado do diabo. Também há muito aquela ideia, aquele aforismo popular de que santos da porta não fazem milagres. É que também a própria comunidade, eventualmente, injustamente, a própria comunidade se queixa de desconhecer o Politécnico e muitas das entidades que com o Politécnico colaboram, ou que o próprio Politécnico incorporiza. E, por exemplo, dou-lhe dois exemplos concretos. Há muita gente que desconhece a existência de uma Softinsa, de uma Critical Software, e depois vem o argumento, pois, o próprio Politécnico não se dá a divulgar, não se projeta na comunidade, acha que este queixume da própria comunidade tem a razão de ser. Ou seja, há alguma falha na vossa divulgação, na vossa, digamos assim, passagem, mensagem posterior? É assim, se há esse comentário, há uma falha. Agora é preciso perceber onde é que está essa falha. É no Politécnico? É nos meios de comunicação social? É na sociedade em geral, que com certeza fala de coisas e não fala de outras? Há essa falha. Agora é preciso perceber onde esta falha é gerada e como é que nós podemos mitigar esta falha. Nós divulgamos, nós estamos nas redes sociais, nós estamos disponíveis para os meios institucionais. Nós temos a instituição aberta para quem a queira visitar. Portanto, e nós recebemos anualmente, as escolas da região visitam a instituição. Portanto, nós temos muita preocupação nessa comunicação. Só que quando falamos em comunicação da instituição para a região, não é só a instituição que está neste sistema. São os média, é o cidadão comum que muitas vezes prefere outro tipo de notícias e não olha com atenção a notícias que são divulgadas pelo Instituto. Mas isto é em tudo. Portanto, isto é verdade em tudo. Quer dizer, eu não estou aqui a fazer nem uma penitência, nem acusar ninguém. Temos que todos melhorar essa percepção. De facto, essa percepção existe, e eu volto a insistir, essa percepção decorre muito da forma como o Instituto e os cidadãos estão comprometidos uns com os outros. Se houver aqui um comprometimento intenso, essa percepção é reduzida.
Já agora, falou aí nas escolas, e vou pegar nas escolas secundárias. Faz parte da política do Instituto Politécnico, e aqui sem qualquer conotação negativa, vender-se a essas escolas, promover a sua formação junto dos potenciais alunos? O Instituto Politécnico de Mar divulga a oferta formativa nessas escolas. Elas são parceiras. Nós temos outros projetos para além das divulgações, das feiras, da presença em feiras, de palestras de divulgação. Nós temos outros projetos que decorrem com as escolas, principalmente do território. Olha, da última que está a correr extraordinariamente bem é exatamente a troca de experiências que resultaram do ensino à distância que nós tivemos obrigatoriamente que implementar, as escolas secundárias de uma forma, o ensino superior de outra forma, e está a acontecer formação, reuniões, exatamente para tirar as mais-valias, quer de um lado, quer do outro, e simultaneamente dar informação para que, no caso de ser necessário mais intensamente utilizarmos essas ferramentas, toda a comunidade ligada ao ensino, portanto, o secundário, o superior, o inicial, tenha mais competências para prestar essa formação melhor. Portanto, isso está a decorrer neste momento, esses projetos estão a decorrer. Portanto, há uma estreita ligação, felizmente, com o tecido escolar, digamos assim, secundário, e o Instituto Politécnico de Mar. Se nós podemos incentivar, aumentar e tanto mais, sempre. Mas isso é verdade para tudo. A este nível, e fazer muito a ponto com a questão do ensino secundário, por exemplo, nós sabemos que realmente este ano os politécnicos vão ter uma espécie de via verde privilegiada para que os alunos do ensino profissional possam aceder. Sim. Portanto, há já estimativas de quanto é que pode crescer o número de alunos do ensino secundário da dimensão profissional a ingressar no Politécnico. E já agora, permita-me outra questão, só nesta dimensão para encerrar. Para encerrar esta questão profissional. Os testes, porque há pouco, digamos, esboçou, os testes fazem brilhantemente a ponte com a comunidade e com o tecido empresarial. Também é expectável que tenha novas ofertas formativas ao nível dos testes, ou vão manter a oferta que já tinham anterior? Sim. Muito rápido, porque não é? O tempo escasseia. O programa que saiu, tanto que permite que os estudantes da via profissionalizante ingressem diretamente nas licenciaturas, está a decorrer. E há uma percentagem. Os estudantes da via profissionalizante já têm o caminho traçado, entram nos TESP, e depois têm uma formação profissionalizante e uma preparação de alguma forma para a licenciatura, portanto, e tem o caminho perfeitamente claro desse ponto de vista. O que surgiu este ano foi a possibilidade de estudantes do TESP, fazendo algumas provas que já ocorreram, poderem passar do profissionalizante, 12º ano, e ingressarem nas licenciaturas. É uma pequena percentagem, naturalmente, é para fazer a captação dos melhores estudantes e permitir que eles alcancem mais rapidamente essa formação, portanto, a licenciatura, poderem cursar as licenciaturas. Mas é uma percentagem relativamente baixa quando consideramos o universo dos estudantes que podem fazer, da variante profissionalizante, que podem fazer os TESP. Relativamente à oferta formativa, não. Ela está consolidada. Neste ano, para já, nós temos já claro que vamos funcionar com 9 TESPs. São os TESPs que estamos neste momento a realizar as matrículas. Há cerca de, se não me falha a memória, 5 TESPs que ainda não têm um número de candidatos suficientes para arrancar. Nós estamos à espera da segunda fase de candidaturas
porque ainda há estudantes a acabar o profissionalizante, a acabar os seus estágios, que se podem candidatar, isto é, esses testes podem funcionar, podem porventura funcionar um e não outro, aqueles de áreas muito próximas, para permitir essa formação a quem procura formação nessas áreas mais próximas. Portanto, são cerca de 5 testes. Portanto, a decisão do número de testes que nós vamos ter a funcionar no próximo ano letivo decorre também desta procura de segunda fase de candidatura, portanto, que levará a atingir o número mínimo de alunos que tenha consistente uma formação. Nós não podemos ter formações com 5, 6 alunos, porque ninguém ganha com isso, não é? Nem os docentes, nem os alunos. Portanto, é necessário haver alguma consistência. E é nessa perspectiva que nós temos a oferta formativa dos TESP. Mas não, há uma novidade que nós, neste momento, estamos a fazer a gestão, que é um TESP de tecnologia, está ligado com o processamento e tem a marca da Altri. É um TESP novo, que nós estamos a divulgar, e que, por ser novo, nós, quer dizer, estamos a ter mais dificuldade à procura, mas eu creio que nós conseguiremos, porque é absolutamente essencial o seu funcionamento para a região. Mais um pequenino só pormenor, que eu acho que isto não é do conhecimento do grande público. Os TESP, os cursos de profissionalizantes, são técnico-profissionais, portanto, eu vou dizer, que dão um diploma de ensino superior, não são só para os estudantes que concluem a via de ensino profissionalizante. Isto também, os testes servem também para licenciados ou outros potenciais estudantes que queiram, por exemplo, mudar de área, aumentar os seus conhecimentos em determinada área. Eles são preparados também para isso. Portanto, esse público, que não é muito comum, pode procurar os testes para aumentar o conhecimento, as competências, as aptidões, se quiser fazer uma reorientação na sua atividade profissional. Sim, 2 minutinhos. Só uma pergunta. Por exemplo, o professor Coroado sabe, todos nós sabemos que realmente uma das apostas estratégicas do Governo, sobretudo para os concelhos do interior, é ao nível daquela nova geração de políticas da internet móvel, mais conhecida por 5G, e ao nível da energia da biomassa. A este nível, neste domínio, o Politécnico tem alguns projetos, ou pensa que ainda traz alguns projetos nestas áreas inovadoras? Claro que sim. Nós temos um projeto a decorrer que está na interface do domínio das comunicações e da proteção civil. E isso está tudo ligado com aquilo que nós inicialmente fizemos, que lucramos com essa atividade, que é pôr em funcionamento as salas síncronas. As salas síncronas, no fundo, é a possibilidade de nós estarmos em contacto à distância, mas com mais estímulos, digamos assim, do que o simples computador e a utilização das plataformas. Mas isso é um projeto que até vem antes da pandemia, é curioso. E nós, para termos estas salas ativas, e estas salas têm a função de reduzir distâncias, e estas salas recebem pessoas, portanto, é um ensino presencial híbrido, não é? Porque há várias pessoas, mas há diferentes salas e pode haver uma só sessão. Necessita da rede 5G, porque há muita informação a circular. Portanto, e nesse sentido nós estamos a preparar esse projeto. Um dos projetos que estamos a preparar é exatamente permitir, portanto, isto resultará de um consórcio que está para sair com instituições, com outras instituições de ensino superior. Eu vou fazer aqui alguma reserva porque ainda não foi assinado, mas esse projeto está muito bem orientado. Portanto, é um projeto que tem formação debaixo de um sistema tecnológico
que precisa da rede 5G para ser ativado. Esse é um. O outro tem a ver com o projeto que também está, e já falei, já o abordei aqui, tem a ver com o risco, e é a capacidade, é a rede de comunicação, aliás, que está a ser montada, a rede LoRa, aqui no território, que pode, conjuntamente com o 5G, permitir a transferência de dados de sensores, que nesse projeto da construção da rede LoRa, que nós somos colaboradores, portanto somos parceiros, aliás, vai permitir disponibilizar à comunidade, mas para nós é absolutamente essencial para podermos fazer prospectiva, nomeadamente isso para os problemas relacionados com a segurança, os problemas relacionados com os impactos ambientais, os problemas relacionados com o aquecimento global que se fala tanto. Portanto, esses dados vão estar disponibilizados e vão nós podemos aceder através quer da rede LoRa, quer de eventualmente há dispositivos, portanto, ligados com a rede 5G, nos permite tratar com maior atualidade, não é? Porque isso vai nos permitir receber os dados imediatamente, portanto, e tratá-los, entrar nos modelos que nós temos dimensionados, os investigadores que trabalham no Instituto têm dimensionado, portanto, e podem utilizar esses dados e fazer perspectiva mais rápida, portanto, e mais consistente e mais atual do que temos feito até agora. Temos feito, mas dependemos de toda esta transferência de dados. Isso custa muita energia. E quando se fala em energia, fala-se em dinheiro também. Portanto, isso vai reduzir muito esse efeito. Muito bem. Professor João Coroado, muito obrigado pela sua presença. Que tudo corra pelo melhor neste ano letivo. Esperemos todos. E obrigado também. Professor José Rogério, obrigado mais uma vez pela colaboração e até à próxima. E assim finalizamos esta entrevista aqui dedicada ao Instituto Politécnico de Tomar. Obrigado por ter estado desse lado.